Olá, aqui é Marina Uti. Estamos aqui com mais uma participação aqui no Guia de Permacultura. A gente aqui ajuda as pessoas a viverem a custo zero, o que significa que elas sejam autoras da própria sobrevivência, que elas consigam tirar ter sustentabilidade nas suas vidas, ter autossuficiência nas suas vidas, autonomia, segurança e soberania alimentar, energética, para suprir suas necessidades básicas, que elas fiquem menos dependentes e mais resilientes. E hoje queria agradecer o Leonardo Kish por ter enviado essa pergunta. É possível tirar o sustento em 500 metros quadrados? Porque é uma pergunta que dá muito subsídio para a gente falar de muita coisa bacana, para a gente poder trabalhar bastante, uma resposta bem legal, com bastante informação. Então, a gente tem aí essa primeira imagem aí de um dos pais, né, da permacultura e também, na verdade, o vovô da permacultura e também o criador da agricultura selvagem, que é o Fukuoka, que descobriu, né, que nas suas pesquisas e nas suas práticas, que 400 metros quadrados são suficientes para suprir as necessidades de grãos de uma família. Agora, como que ele fazia isso? Assim, certamente não é com a maneira como a agricultura é praticada atualmente na maior parte dos espaços, né, do Brasil e do mundo. Não é com monocultura. Os princípios dele era não arar, não capinar, é, nem, não fazer nenhuma intervenção. Por isso que ele é chamado também de taoísta, de alguém que não realmente prezava pela não intervenção, prezava pelas mínimas intervenções na natureza, e ele conseguia grandes colheitas com isso. Como é que ele fazia? Primeiro que ele é o criador de um livro que chama Revolução de uma Palha, né? Que hoje em dia isso já não é novidade, é bem comum, que é o uso da cobertura morta, do plantio direto na palha mesmo. Então é, ele realmente, o solo era completamente coberto, e aí isso é um dos princípios para você ter um espaço sustentável, para você conseguir realmente ter um quintal produtivo, é você não limpar, não capinar o seu quintal. Isso vai favorecer muito, vai ficar realmente mais barato para você, é, é, a construir a fertilidade do seu solo, se você seguir esse princípio da cobertura do solo, está sempre coberto por palha. Por quê? Porque isso vai proteger a vida do solo. E por isso também que ele fala de não arar, porque quando você ara, você inverte o horizonte do solo, você inverte a camada fértil do solo. Então, quando você vira essa camada, você automaticamente expõe os micro-organismos que estão lá embaixo, você expõe eles ao sol e mata eles todos. E os solos férteis são os solos, justamente a camada mais fértil do solo é o horizonte orgânico, e esse horizonte orgânico é um horizonte vivo. Então, se você não quer matar ele, não expõe ele ao sol, ao vento, às intempéries, né? Não resseque essa camada. Então, sem arar, com cobertura, e o outro princípio era não capinar. Então, como que ele fazia para dar oportunidade para as sementes dele brotarem, sem que as ervas daninhas, os matos, né? Que os matos pudessem deixar as plantas dele sobreviverem, as plantas dele germinarem. O arroz, por exemplo, se ele queria plantar o arroz, como é que ele fazia para o arroz germinar no meio do mato? Ele plantava o trevo na época certa, justamente o trevo como um mato que serviria de cobertura para ele ceifar o trevo no momento certo, jogar no chão, e esse trevo não deixava com que o solo fosse, o terreno fosse dominado pelas ervas daninhas, e com isso ele tinha automaticamente uma cobertura, que era, né, um adubo verde, que era o trevo, e automaticamente ele impedia que
que ele tivesse que fazer esse trabalho todo de capina com plantas que ele não queria que viessem. E aí, no momento certo, dentro desse ciclo do trevo, ele intercalava o arroz. E como que ele fazia para plantar o arroz também sem arar, sem preparar o solo, o preparo era somente a lanço de esterco, de pato, eventualmente, além da cobertura do solo todo com esses capins que também não eram triturados, com esse trevo, com esse adubo verde que não era triturado. Ele só acamava a palhada. E como é que ele fazia isso? Ele fazia bolas, como é que ele fazia para as sementes dele germinarem? Isso demorou muito tempo para ele descobrir que ele poderia, porque antes ele espalhava as sementes a lanço e aí os passarinhos comiam, né? Não tinha como, e as sementes tinham dificuldade de germinar. Então, com o tempo, ele desenvolveu o que hoje a gente chama de bomba de sementes, são os pellets, que ele passava numa peneira já com argila, e aí ele envolvia as sementes de arroz em argila, fazia um pellet com ela mesma, né? E com isso impedia das sementes serem predadas e também ajudava as sementes a terem ali os nutrientes que elas necessitavam para germinar, serem protegidas com água. E foi com essa técnica que ele obteve grande produtividade. John Gibbons, que é um livro que a gente que é chamado Como Cultivar Mais Vegetais, também já com uma outra técnica, né? Ele fala que 500 metros quadrados e menos de 4 horas de trabalho por semana são suficientes para que você colha todo o seu alimento. Esse John Gibbons já trabalha mais no sentido de canteiros biointensivos, que são canteiros com bastante biomassa, bastante vida, bastante diversidade, né? Não são monoculturas, são canteiros em espaços pequenos, realmente você precisa ter bastante diversidade, porque isso te garante mais autonomia e te garante também maior colheita, porque você vai encaixando as espécies também nos estratos, você vai encaixando nos andares as espécies e com isso você consegue otimizar a colheita mesmo sendo um espaço pequeno. E temos aí o Luiz Guilherme, no Brasil, o professor Luiz Guilherme, que propõe o sistema Embrapa, que é um sistema integrado de produção de alimentos para quintais ou pequenas propriedades. E o que é importante aí? Vocês estão vendo uma imagem que eu peguei de uma palestra do professor Luiz Guilherme, de uma maquete que os alunos, né, dele fizeram sobre o sisteminha. E qual que é o pulo do gato do sisteminha e dos pequenos sistemas, né, autossuficientes, nesse caso, diferente do Fukuoka, são sistemas com um manejo intensivo, são sistemas que realmente precisam, o espaço é pequeno, mas tem muito manejo, o homem e a mulher, né, o agricultor e a agricultora fazendo toda a conexão para que esse espaço funcione. Então, você tem realmente um sistema, é um conjunto de partes conectadas em constante relação de mudança. Então, o que você tem? Você tem aí a criação de pequenos animais, o centro é a aquicultura, a criação de peixe, para que ela seja intensiva, para que ela seja eficiente, para que você possa ter aí 60 quilos de peixe numa piscina de 10 mil litros, você realmente tem que ter um sistema de circulação da água, só que aí com isso você tem também, com essa quantidade de peixe, você tem também, e esse sistema de circulação, você tem uma água também que ela é altamente fertilizada e que você pode usar essa água para regar os seus plantios, os seus alimentos. Você tem essa limpeza, esse manejo que precisa ser feito ali do filtro biológico que existe, do filtro que existe no tanque de peixes, essa limpeza do filtro, esse composto que é produzido pela criação de pequenos animais, pela criação de
galinha, pela criação de porquinho, o preá, né, um porquinho do mato, pela criação da galinha também de corte. Todas essas criações de pequenos animais contribuem para a geração, além, né, do resíduo da cozinha e dos resíduos da horta, contribuem para a geração de composto, e esse composto é integrado a um minhocário, onde se produz humus. Esse humus vai para os plantios, e esse plantio todo é feito de maneira escalonada, de forma a produzir todo o alimento que a família precisa. Então, é feito um escalonamento para que você possa plantar desde carboidratos, como a batata doce e o milho, e até você planta também o feijão, a mamão, os legumes, as verduras. Então, é todo um sistema montado para autossuficiência alimentar em pequenos espaços. Então, quando a gente fala de sistemas intensivos em pequena escala, a gente fala de sistemas que vão requerer que a gente crie essas conexões, fazendo um manejo, as intervenções humanas, criando essas conexões entre os elementos, produzindo o próprio adubo, para que você não dependa, então, de insumos externos para poder conseguir essa autossuficiência, né? Senão nem seria autossuficiente. E é claro que quando a gente fala de autossuficiência também, isso é uma condição utópica. A gente sabe que o ideal é que a gente tenha relações saudáveis com o meio, né, com o ambiente, a comunidade em que a gente vive, mas é interessante que a gente também não dependa de insumos que são insustentáveis dentro do seu processo produtivo, porque podem colapsar. Por exemplo, a gente fala, se você depende de combustíveis fósseis, e quando você fala em usar adubos químicos, por exemplo, você está falando de uma dependência de combustível fóssil, você tem que avaliar isso, porque se você está querendo treinar suas habilidades de sobrevivência, você está querendo ficar menos dependente e mais resiliente, você depender de petróleo para transportar o seu adubo, ou você depender de um adubo que é derivado de petróleo, é petroquímico, né, como o NPK, por exemplo, é uma coisa que não te dá tanta autonomia se você está querendo trabalhar dentro da ideia da autossuficiência, né? Então, por isso é importante você trabalhar para produzir seu próprio adubo. Até porque o esterco também de animais, ele está ficando cada vez mais caro e mais difícil de você conseguir, né? Embora tenha tem muitas propriedades onde ele é abundante, tem muitos locais onde você consegue isso com facilidade, é importante você também não trabalhar a resiliência da sua propriedade no sentido de que ela te dê esse material. E quando a gente fala de ter biodiversidade dentro do terreno, a gente fala também de biomassa, porque a biomassa é também o seu adubo, além da criação de pequenos animais, a biomassa das árvores, das folhas, das plantas que você tem ali cobrindo o solo, morrendo e cobrindo o solo, podando e cobrindo o solo, essa biomassa é também um adubo verde barato e que te propicia também essa autossuficiência. E aí, é isso que eu queria reforçar com vocês, que é essa importância de produzir o próprio adubo dentro da ideia das agroflorestas e da eficiência energética. 50% do que você plantar, você vai podar, e isso vai servir para você criar solo, né? Ou seja, é o conceito de biomassa, é o conceito que permeia toda a ideia de agrofloresta. Nós temos um país tropical, onde você tem um potencial enorme de produção de biomassa, que você tem muito sol, o que propicia muita fotossíntese, e muita fotossíntese é
o puro princípio de produção de massa verde, de adubo verde, né? Dessas plantas que você vai produzir, para podar e jogar no chão e fazer cobertura. E essa cobertura vai se decompor, vai ter um processo de decomposição e de criação de uma camada orgânica. E essa camada orgânica, essa camada viva, é solo. É fertilidade, significa fertilidade, né? Principalmente nos solos tropicais, que são solos profundos, que não têm essa conexão, em geral, são solos profundos, que não têm essa conexão com a rocha mãe. Então, não é a origem desses solos, não é uma origem mineral, é uma origem orgânica mesmo. A fertilidade desses solos está muito ligada ao processo da vida, ao processo orgânico. E aí a gente tem essa criação de pequenos animais que eu falei, integrada à produção de humus e compostos, que eu mostrei no sisteminha Embrapa. E um outro princípio importante para que a gente consiga autossuficiência em pequenos espaços é fazer a conexão de que o resíduo é recurso. Como diz Bill Mollison, poluição é um recurso não utilizado. Então, não existe poluição para nós que estamos nesse caminho da sobrevivência com os recursos locais, da resiliência, da autossuficiência. O seu resíduo é recurso. Então, aí você tem um exemplo, né, da importância da biomassa. A gente tinha aqui uma situação de uma área desertificada. Vocês veem aqui à direita, aqui nessa parte onde esse campo inicial aí, o campo inicial do nosso trabalho, e a fertilidade desse local foi toda construída com base na própria vegetação que foi crescendo e foi sendo podada. Então, a partir da vegetação mais rústica que crescia no local, não aquela que a gente queria, ou não aquela que todos dizem que é a melhor produtora de biomassa, segundo lá na Mata Atlântica, em outros lugares. Não, aqui onde a gente está, a gente identificou que era a candeia, e a candeia foi a mãe do sistema. Ela hoje ela é podada, e essa poda propicia a cobertura do solo, e a gente tem hoje de um local que estava em processo de desertificação, um local onde nascem sementes de jatobá, por exemplo, que já é uma planta que vem muito depois no sistema. É uma planta que, dentro de uma sucessão natural, se estivesse numa floresta, ela já iria vir numa condição mais avançada dessa floresta. Com a nossa intervenção, com a intervenção humana, sem aporte de muito recurso, de muito adubo de fora, trazido de fora, só com a própria aceleração do processo das primeiras árvores que estão vindo, acelerando essas árvores que estão criando condições para as próximas, a gente já consegue ter jatobá, por exemplo, num lugar onde antes não tinha nem a candeia, que é uma pioneira, né? Então, outro exemplo aí desses sistemas intensivos em pequena escala, vocês estão vendo aí uma caixa, um sistema de aquaponia, uma caixa de 1.000 litros. Essa caixa de 1.000 litros, então, a gente tem lambaris e tilápias. Também temos a criação dessas algas. Não é muito comum em caixa de aquaponia se criar algas. Tem pessoas que não fazem, tem pessoas que fazem. No nosso caso, a gente acha que para nós foi, embora essas algas tenham uma questão que elas competem pelo oxigênio à noite com os peixes, só que porque à noite elas param de fazer a fotossíntese, né? Que a fotossíntese, sim, quando elas absorvem a luz do sol, elas liberam oxigênio na água, mas à noite não, à noite elas param de fazer a fotossíntese, e com isso elas somente absorvem
somente respiram. E aí, quando elas respiram, elas acabam competindo com os peixes e isso diminui o oxigênio na água. Mas, como a nossa densidade de peixes aí ela é pequena, a gente não está trabalhando uma densidade máxima de peixes nessa caixa, não prejudica e, aliás, a gente acaba tendo mais uma função, como a gente fala na permacultura, que a chave da autossuficiência é você ter várias funções sendo cumpridas, ter uma multifuncionalidade, e aí você tem maior eficiência energética. A gente tem aí essas algas gerando, elas triplicam muito rapidamente. Não é alga, desculpa, essas plantas aquáticas, elas triplicam muito rapidamente, elas se reproduzem muito rapidamente. Com isso, elas geram biomassa também. E geram uma biomassa que, por exemplo, tem boa aceitação pelos nossos patos. Elas geram uma biomassa que também a gente pode compostar e vão adicionar bastante nutrientes ao nosso composto, embora seja de mais difícil decomposição. E aí, integrado a essa caixa, o sistema de oxigenação dessa caixa, para que os peixes tenham oxigênio, é também um sistema de filtragem, né? E essa filtragem ajuda ao resíduo que tem na água, eventual resíduo que tem na água, ele se transforma num recurso também, porque vira um fertilizante passando nas camas de cultivo, vai virando um fertilizante, onde a gente pode cultivar plantas comestíveis, inclusive, e aí o que a gente tem, além disso, aí esse sistema ele é movido por uma bomba solar. É um sistema de baixo custo e é um sistema que não depende de energia elétrica provida pela concessionária de energia, porque é um sistema de energia solar feito com placa reutilizada, placa que era da nossa casa e que deixamos de usar aqui, também bateria que já estava nas últimas. Então, e essas caixas são caixas de isopor de peixe. Essa caixa d'água, se não me engano, o Peter ganhou, assim, ele teve que colar ela. Então é tudo reutilizado, tudo tudo, não tem nada novo comprado, então realmente é um sistema de baixo custo. E aí, o que a gente faz? Tem uma bomba integrada aí, que é a bomba de circulação, e tem uma outra bomba integrada aí solar, que ela direciona a água dessa caixa tem um filtro, e ela direciona a água dessa caixa para irrigação. Então, a gente usa essa água para irrigar a nossa espiral de ervas. A gente fez uma horta mandala, circular. Então, o sistema está todo interligado, como eu falei. Esse aí é a casinha das codornas, essa casa suspensa. O interessante dessa casa ela é voltada para o norte, então a placa solar fica, né, nesse telhado aí dessa casinha, a placa solar que alimenta a caixa de aquaponia, a caixa de 1.000 litros, e embaixo vai caindo, quando o Peter faz a limpeza da caixa da casinha das codornas, já cai embaixo o esterco das codornas. A gente vai intercalando com camadas de biomassa, que a gente corta, folhas, material triturado que a gente corta do próprio sistema aí. E com isso a gente produz o composto logo embaixo da casinha das codornas, né? Então já é outra interligação aí do sistema. Eu quero fazer em breve um minhocário aí embaixo da casa das codornas. Aí para isso eu tenho que dar uma impermeabilizada nesse embaixo, colocar uma lona, fazer umas paredinhas para as minhocas não fugirem. E aí a ideia é realmente fazer já fazer um minhocário aí interligado. E essa outra é a aquicultura no modelo do sistema Embrapa, que é composto por um sedimentador. Vocês estão vendo aqui o tanque.
Esse tanque não é o tanque do sisteminha, porque vocês estão vendo que porque o tanque do sisteminha é um tanque que tem uma profundidade máxima de 80 centímetros, que é o ideal para as tilápias, até porque elas não aguentam muito frio. Então, se você põe muito profundo, você perde, você perde em eficiência mesmo. Então, só que essa caixa nossa aqui, ela tem 3.000 litros e ela é funda, ela tem uns 2 metros de profundidade. E é desnecessário, a gente. E não tá dentro do que é o sisteminha. Só que a gente usou essa caixa porque era a que a gente tinha disponível e a gente não queria. A gente já estava meio cansado do processo de impermeabilização no ferro-cimento. Né? É algo que agora a gente quer refazer. A próxima vez que a gente for mexer nesse sistema, a gente vai fazer diferente. E aí a gente vai fazer o ferro-cimento conforme preconiza o sisteminha, que são uma caixa com placas, né? Então, o sistema, a caixa, o tanque de peixe do sisteminha hoje é um tanque com placas de cimento e como as cisternas do Nordeste, e consegue-se uma boa impermeabilização com um reboco, um impermeabilizante, né? Tem essa eficiência hoje. Antes era, inclusive, tem outra opção também, que parece que hoje nem é a mais barata, que é fazer taipa com papelão e cobrindo com papelão e por cima uma lona. Faz com madeira, a taipa pode ser de bater no barro ou um papelão e uma lona. Também é possível. Mas esse aí foi o jeito que a gente fez aqui em casa e foi bem bacana porque a gente aprendeu bastante, ganhou bastante experiência. Criamos os peixes com essa água, a gente irriga os nossos cultivos. Essa água, aí a gente tem também criação de patos nesse sistema, por isso que ele é cercado. A gente aprendeu bastante, fez vários testes, foi bem bom. E aqui tem o sedimentador, que é aonde aqui vocês estão vendo essa mangueira sanfonada, que é tipo mangueira de piscina, ela fica lá no fundo do tanque. E aí fica uma bomba aqui no sedimentador, que é esse balde, essa bombona de 200 litros aqui fora, é o sedimentador que vai, onde dentro dele tem uma bomba, e uma bomba de aquário mesmo, é uma bomba barata. A nossa é solar, no sisteminha original é uma bomba elétrica mesmo, mas que gasta pouquíssimo, que é uma bomba dessas de aquário, de lago. E aí ela circula, essa bomba vai puxar a água do fundo, na verdade a água do fundo vem por sifão, e essa bomba vai pegar essa água que está na bombona, que veio por sifão, e vai jogar de volta para o tanque. E aí, na volta, a gente adicionou esse filtro biológico e aumentou a altura da queda da água, mas geralmente é uma cabeleira, é um balde. Opa! É um balde virado de cabeça para baixo, que no sisteminha se chama de cabeleira, medusa, que é um balde virado de cabeça para baixo com fios de nylon desfiados. E com isso, a gente tem o que eles chamam de cabeleira, e nessa cabeleira ela funciona como um filtro. Ela ajuda as bactérias aeróbias a se fixarem nessa cabeleira, e aí essas bactérias transformam os dejetos do peixe e os restos de ração, né, que vão tornar essa água uma água cheia de amônia, vão transformar essa amônia que está na água em nitrato, que é um fertilizante para as plantas e que vai ajudar essa água aí a ficar com essa cor que vocês estão vendo, que é uma cor meio esverdeada. Né? E é benéfico que seja dessa cor, porque quer dizer que a amônia está sendo decomposta e transformada. Né? E aí a gente tem com isso uma água bem fertilizada, assim, inclusive uma água que
que ajuda os peixes, porque vai ter também um zooplâncton presente nessa água que vai diminuir o consumo de ração. Então é todo um equilíbrio que tem que ser encontrado. A gente usa esses testes de aquário para manter a amônia equilibrada. Esse assunto ele é bem interessante, é muito gostoso de aprender e, inclusive, eu quero incluir ele no treinamento Viver a Custo Zero, que o Peter está lançando essa quinta-feira. Se você tiver interessado ou interessada que a gente tenha um módulo sobre esse assunto no curso, deixa um comentário, fala mais para a gente poder desenvolver melhor esse conteúdo dentro do curso, né? Quintal produtivo, aquaponia, aquicultura, sistemas intensivos em pequena escala, todos esses assuntos a gente pode tratar melhor no treinamento Viver a Custo Zero. E para finalizar, eu trouxe aqui um gráfico do Designer's Manual, que é o manual do designer do Bill Mollison, onde ele compara dois modelos de propriedade. No gráfico, na primeira parte do gráfico, ele compara na parte de cima, aí vocês estão vendo, ele compara uma propriedade convencional, com o modelo de agricultura convencional, e na parte de baixo, uma propriedade onde foi estabelecido um modelo de agricultura permacultural, baseado nesses princípios que a gente veio falando aqui ao longo desse vídeo. Então, você tem uma situação nessa propriedade convencional. Você tem uma situação onde o faturamento ele é abaixo, você vê aí a primeira barra desse gráfico dessa propriedade que está representada pelo gráfico que está na parte de cima da tela. A primeira barra, que é a barra do faturamento, é o quanto a contabilidade financeira dessa propriedade. O faturamento é menor do que os custos de produção, ou seja, uma propriedade deficitária, uma propriedade que consome mais do que produz em termos de econômicos, né? E aí isso é pago geralmente por subsídios. Muito da agricultura convencional hoje é subsidiada, né, por governos, foi por muito tempo subsidiada pelos financiamentos, também tem um processo, principalmente nos Estados Unidos, de impostos, de protecionismo, diversos abatimentos que precisa se dar para que essa agricultura consiga realmente ter algum tipo de lucro, né, de lucratividade, porque se for contar mesmo tanto que se gasta comprando insumos, comprando maquinário, gasta muita água, se for contar mesmo tanto que se gasta mais do que se produz. E no modelo permacultural, pelo contrário, porque como você diminui muito os custos de produção, porque você começa a não ter que importar insumos, você começa a produzir sua própria biomassa, a produzir seu próprio insumo, então você diminui muito os custos de produção. Então, e o modelo também, como é um modelo que privilegia a biodiversidade, você tem muito pouco ataque de pragas, um modelo muito diverso, né, muitas plantas, então existe um equilíbrio biológico que vai acontecendo na propriedade, e aí com isso você diminui muitos custos com agrotóxicos, com aplicação de todo tipo de coisa que é necessário se comprar externamente, e no modelo permacultural isso já não vai se tornando necessário. A terceira barrinha aí, depois dos custos de contabilidade, né, os custos econômicos, a terceira barra é os custos energéticos, né? Você vê que essa barra que está pintada de preto, e numa propriedade contemporânea, convencional, aí em cima, vocês estão vendo que é um custo altíssimo, o custo de energia dessas propriedades, porque
se gasta muito em combustível fóssil, seja buscando, trazendo em caminhões, trazendo de fora, né, a custo de muito petróleo, os insumos que são necessários, e não só isso, insumos que muitas vezes são petroquímicos, né, adubos químicos derivados de petróleo, então, e também uso de muito combustível para tudo, né? Então, é um custo energético muito alto. Enquanto que no modelo permacultural o custo energético também cai bastante, principalmente que a propriedade passa a produzir sua própria energia também, seja aproveitando melhor a energia do sol, seja com biocombustíveis, biodigestores. Na propriedade permacultural, o resíduo se torna recurso. Então, né, você tem compostagem, tem aproveitamento da biomassa, da poda da biomassa, você tem todo tipo de eficiência energética mesmo, e com isso você diminui muito também esse consumo de energia. E aí as outras barras aí para frente vão falar, são todas relacionadas com isso. Por exemplo, captação e armazenamento de água, que é a barra 4. Na permacultura a gente capta a água e armazena na propriedade, não deixa ela escorrer superficialmente e ir embora durante as chuvas, seja também tendo áreas florestadas, áreas que tenham árvores, que as árvores também são grandes armazenadoras de água, porque elas ajudam na infiltração da água para o subsolo e também ajudam a manter, através da respiração delas, elas ajudam a manter a água ali na propriedade, ao invés de fazer ela escorrer e ir embora direto para o mar. Então, isso causa um maior equilíbrio nas estações, né, de seca, na estação de seca, mesmo na estação de seca, se você tem árvore, se você mantém a umidade. E também a gente trabalha muito com barragens, bacias de captação na permacultura, então com isso você tem bastante água na propriedade, você tem também mais qualidade de vida, mais variedade genética, a qualidade humana, das relações humanas, de saúde, né, pela não aplicação de agrotóxicos. Então, esse é um gráfico que fala, em geral, desses custos aí de produção, que muitas vezes a gente não coloca isso em termos em números, né? E quando a gente coloca isso em números e compara, a gente vê que são grandes, né, os benefícios e para nós e para todo o sistema, né? E eu quero muito que a gente continue falando sobre esses assuntos, né? Peço que vocês comentem, participem e é isso. Seguimos juntos aí. Espero que tenham gostado.